Olá, meus caros alunos, minhas caras alunas, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui, como nós havíamos combinado, para darmos sequência aos nossos estudos acerca dos livros históricos da Bíblia Sagrada. E nesta ocasião, vamos tratar acerca do primeiro livro de Samuel. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Quero já de antemão te convidar para você se inscrever no nosso canal e fazer parte também desse nosso grupo de estudos da Bíblia Sagrada. Não se esqueça também de acionar as nossas notificações, tudo bem? Muito bem, para nós darmos início, a primeira informação que eu preciso trazer para vocês é que, originalmente, o livro de 1 Samuel e o 2 Samuel, na linguagem ou na língua hebraica, nos originais hebraicos, era apenas um livro, tá? E aí depois, lá no ano 200 a.C., naquela famosa tradução para o grego, conhecida como Septuaginta, porque foi traduzida por 70 sábios, né? Como você já sabe, já explicamos isso em sala de aula, né? Naquela ocasião, então 1 e 2 Samuel foi dividido, aí ficou esses dois livros, tá? Originalmente era um livro só, entenda. Então, quando foi feita a tradução da Septuaginta, foi dividido. Aí ficou 1 e 2 Samuel. Provavelmente por conta dos caracteres do grego que exigiam espaço maior, porque todos nós sabemos que o idioma hebraico, com o seu alfabeto, não precisa, eles não conta com vogais, né? E além disso, o vocabulário hebraico é muito mais curto, né? Que é o contrário do vocabulário grego, as palavras gregas são mais longas e ainda tem vogais. Então, provavelmente, os tradutores precisaram de um maior número de rolos para poder terminar e completar a sua obra, tá? Por isso que então foi dividido. Tudo bem para vocês? Muito bem, vocês entenderam essa parte, né? E o título na Septuaginta ficou assim, Bibloi Basileion, que significa o livro dos reinados, tá? Então, por exemplo, 1 Samuel ficou sendo chamado de Basileion Alpha, que significa primeiro reinado. 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, respectivamente falando, ficaram assim, livro do segundo reinado, livro do terceiro reinado e livro do quarto reinado, tá? E posteriormente, como você já sabe, né, só para pontuar e para refrescar a sua memória, a Vulgata Latina, quando ela faz a tradução para o latino, para a língua latina, né, que você já sabe, ela coloca o título desse conjunto de obras que a gente conhece como Samuel e Reis, né, 1º, 2º Samuel, 1º e 2º Reis, ela coloca o título de Libri Regum, que significa o livro dos reis, tá? Então houve ali uma ruptura artificial quando você faz essa separação, essa divisão dos livros, né? Artificial por quê? Porque se você atentar para o texto propriamente dito, você verá que existe uma linguagem linear. Não existe ali um término para começar o outro. Não, é uma história só. Cabe ao aluno prestar atenção nesses detalhes, tá bom? E para nós entendermos melhor e para ficar fixado em nossa memória, eu quero que você acompanhe comigo esse primeiro quadro que eu preparei com esses detalhes e as primeiras informações agora nessa introdução para você se familiarizar melhor com este livro, tá bom? Muito bem. Tá aí o primeiro quadro que eu estou mostrando agora para você, né? E a primeira coisa que eu quero abordar é sobre a autoria. Como de praxe, para nós não perdermos o nosso costume, vamos então entender quem foi o autor deste livro tão importante dentro desse conjunto dos livros históricos da Bíblia Sagrada. Bom, tá lá. A tradição judaica, ou seja, o Talmud, descreve que o escritor foi realmente Samuel, tá? Muito bem. Só que não existe nada dentro do texto sagrado que prove isso. Não existe nada dizendo que foi realmente Samuel. Apenas a tradução judaica, os estudiosos, né, acreditam que realmente foi Samuel. Porém, a maioria dos estudiosos dentro dessa área tem como anônimo esse autor, né? Mas, como a tradição do Talmud diz que foi escrito por Samuel, então
há aí uma certa discussão na área acadêmica sobre isso, tá bom? É possível que Samuel realmente tenha escrito, não talvez o livro todo, mas pelo menos a primeira parte do livro, né? Por exemplo, 1 Samuel 25:1, que trata da sua morte, com certeza foram outras pessoas que escreveram ou que deixaram registrado esses fatos, né? Deixa claro, então, que ele não escreveu o conteúdo total dos 2 livros de Samuel, né? Mas, né, a gente sabe que naquela época já havia muitos registros dos fatos históricos que estavam ocorrendo, tá? E se você for observar também, você vai crer disso que eu estou falando, por exemplo, que lá em Samuel, no capítulo 10 e o verso 5, você pode dar uma lida lá para conferir, e no capítulo 19, verso 20, mostra que Samuel era um grande líder de um grande grupo de profetas. Então, ele é um forte candidato realmente a ser o autor deste livro, tá bom? Então tá aí para você, né? Claro que tem alguns estudos mais recentes que apontam ali, ó, outros autores que ajudaram a escrever a história, que foram ali o profeta Gade e o profeta Natã. Você pode observar isso lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 29 e o verso 29, que estes 2 profetas também fizeram muitas anotações acerca deste momento da história, tá bom? Muito bem. Agora, e a época em que ocorreram esses fatos? Será que temos alguma informação? Será que temos? Se você ler lá, em 1 Crônicas 29:29, que você vai ver que Samuel o vidente, o profeta Natã, o profeta Gade, né? E se você fizer algumas comparações, você verá que Samuel, ele cobre um período de aproximadamente 94 anos, ou seja, quase um século. A história ali narrada compreende o espaço de aproximadamente 94 anos. Tá? Então aí é o período, né, ou a época em que ocorreu esses fatos, né? Muito bem. E na realidade, o que sobressai é que eles foram narrados alguns eventos, por exemplo, que começa lá do nascimento de Samuel e vai até a morte de Saul, ou seja, do ano 1105 ao ano 1011 a.C. Lembrando a você, meu caro aluno, minha cara aluna, que os anos que acontecem ou que ocorrem antes de Cristo, eles vão decrescendo, como eu já expliquei em sala de aula, né? Então tá ali, ó, 1105 até 1011. Esse foi ali, segundo os grandes estudiosos, né, ou a maioria, né, acredita que ocorreu dentro desse período aí, tá? Muito bem. E eu deixei ali já uma informaçãozinha sobre o 2 Samuel, claro que nós vamos falar disso em outra aula, mas como o 1 Samuel cobre um período de 94 anos e narra os eventos entre o nascimento de Samuel e também a morte de Saul, já no caso de 2 Samuel não, ele registra os fatos do reinado de Davi, então ele foca mais no personagem Davi, tá? Lá no 2 Samuel, tudo bem? Então nós temos ali, ó, por exemplo, em Hebron, de 1011 a 1004 a.C., quando ele começa a reinar ali, né? Por quê? Porque, na realidade, Davi, ele não começa o seu reinado em todo o território de Israel. Não, ele não começa o seu reinado em todo o território de Israel. Primeiro ele começa reinando em Hebron. Então ele fica ali um período reinando em Hebron, tá? E depois, então, lá no ano de 1004 a 971 a.C., é que ele reina em todo Israel, tá? Aí ele passa a reinar em Jerusalém, tá? Ele passa a governar todo o Jerusalém, todo Israel a partir de Jerusalém, tá bom? Isso depois lá da morte de Saul, quando Saul morre, né? Então ele é empossado ali como o grande líder do povo de Israel, tá certo? Muito bem. Então, nós vemos ali que naquele período da história,
ele já era muito famoso, muito conhecido, ele já estava reinando em Hebrom, já havia um período, né? E depois que Saul morre, então, aí Abner, que foi um grande líder, ou por que não dizer o capitão, o general das forças armadas de Saul, ele pega e empossa Isbosete, que era filho de Saul, né? Porque Jonatas, o grande amigo de Davi, ele abriu mão do reinado. Ele abriu mão do reinado porque ele entendia que Deus havia dado para Davi esse poder, essa unção, né? Então, como ele era muito amigo de Davi, ele abre mão do reinado, Jonatas. Aí Abner, que era o general, quando da morte de Saul, o que ele faz? Ele empossa Isbosete. Tá? Só que em um determinado momento da história, logo nos primeiros anos de reinado, Isbosete e Abner, eles entram em contradição. Acontece ali um problema entre os dois de relacionamento, de caso político, enfim, envolvendo algumas coisas, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Então o que Abner faz? Abner rompe com ele e faz aliança com Davi. Então todos os anciãos, as autoridades de Israel, vão ao encontro de Davi e convida Davi para ser rei e reinar em todo Israel. Aí compreende um espaço de um período de mais 33 anos, porque já havia em torno de 7 anos Davi já estava reinando em Hebrom, na tribo de Judá. Tá? E agora mais 33 anos, juntou todo o território de Israel sob o comando de Davi. Então, juntando o período que ele reinou em Hebrom, mais o período que ele passou a reinar em Jerusalém, 33 mais 7, então compreende aí um espaço de 40 anos de reinado de Davi, tá bom? Mas isso a gente fala mais detalhes lá na aula acerca do segundo livro de Samuel, tá bom? Só estou aqui dando uma pincelada para vocês entenderem como que ocorreu a sequência da história, tá? Muito bem, e quando foi escrito o livro de 1 Samuel? Quando foi escrito o livro do 1 Samuel? Ah lá, né? Depois da morte de Salomão e antes do cativeiro assírio. Por que depois da morte de Salomão? Porque a pessoa que escreveu deixou registrado lá a morte de Salomão. Então foi registrado a morte de Salomão. Tá? E por que antes do cativeiro assírio? Porque o cativeiro assírio, você há de convir comigo que foi um episódio muito marcante na história do povo de Israel, e ele não aparece registrado nesse texto. Ora, se ele não aparece, sendo um episódio muito marcante, muito importante da história, significa que ele não tinha ocorrido ainda. Por isso que acreditamos que esse texto foi escrito depois da morte de Salomão, porque aparece lá o registro da morte dele, e antes do cativeiro assírio, porque não aparece esse evento do cativeiro assírio dentro desse texto, tá bom? Então, se foi Samuel quem escreveu os primeiros 24 capítulos, ele o fez pouco antes da sua morte, tá? Então, ele nasceu por volta de 1105 a.C., ele ministrou como juiz, profeta de Israel, aproximadamente entre 1067 a 1015 a.C., os livros de Samuel terminam nos últimos dias de Davi, o que indica que eles devem ter sido compilados depois do ano 971 a.C. A referência à separação da monarquia, quando Judá se separa de Israel, presente lá em 1 Samuel 27:6, indica uma data de compilação posterior à morte de Salomão, que ocorreu lá em 931 a.C. Porém, o silêncio, como eu já disse, em relação ao cativeiro da Assíria, sofrido por Israel, por volta do ano 722 a.C., significa que é provável que 1 Samuel tenha sido escrito antes desse evento tão significativo. Tá? Tudo bem para vocês? Deu para vocês entenderem esse primeiro momento? Ah, então tá aí, pessoal. E eu quero pedir para vocês então não se esquecerem de fazer as suas anotações, tá? E não se esquecerem também de ler o nosso livro módulo nas páginas referentes
a essa matéria que nós estamos estudando, tá bom? Você, querido aluno, querida aluna, e façam suas anotações e não deixam também de responder o questionário, os exercícios, para fixar na mente, para você entender melhor e para você familiarizar com o texto de 1º Samuel, tá ok? Você pode também fazer grupos entre vocês também, tá? Grupos de estudo, já que nós não estamos podendo nos reunirmos em sala de aula, né, para a gente poder fazer as dinâmicas e fazer as nossas discussões, vocês podem se reunir, podem conversar e se interagir entre vocês também, tá bom? E quaisquer dúvidas, estou à disposição de vocês, tá bom? Então, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo e bons estudos!